Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Você sabia que ao envelhecer as nossas pernas elas começam a enfraquecer muito antes do que a gente imagina? Isso vai acontecendo aos poucos e bem mansinho, e muitas vezes a gente não presta atenção que aos poucos, cada ano que vai passando, isso vai se tornando cada vez mais rotina. Então, aqui a gente vê um dado assustador. Você que quando chega à terceira idade, à melhor idade, você vai percebendo que tem dados mostrando que o risco de quedas que você tem é muito maior. Então, mas aqui se eu te dissesse que não precisa ser exatamente assim, que tem alguns passos, algumas formas que você pode fazer, que isso pode retardar, isso pode melhorar e assim você ter uma qualidade de vida melhor. Vamos aqui nesse vídeo revelar os 10 principais alimentos, são os verdadeiros alimentos que vai te ajudar nessa missão para você ter pernas de ferro, perna mais forte. Então, porque muitas vezes na internet você vê muitas informações e principalmente muitas informações enganosas. Então, aqui eu vou te dar um norte, uma luz para você ver quais são esses alimentos que vai te ajudar, viu? E nem sempre é aquela dieta sempre só de arroz e batata doce não, e aveia. Então, vamos lá. Ó, eles falam uma coisa, principalmente assim, por exemplo, batata doce tem potássio é importante para os nervos, então como batata doce. Outros tentam explicar que a fraqueza muscular sem entender de verdade o que é dizer que é o que é a sarcopenia, que é uma doença que causa a perda do músculo, mas isso a gente já sabe que é o que? Que é a perda do músculo e a fraqueza. Esse tipo de assunto que muita gente acaba passando informações que realmente não vai te ajudar, não vai valer a pena você entender. Então, vamos aos poucos ver, quais são esses alimentos que vai te ajudar nessa missão. Lembrando, já deixa o curtir, já deixa o seu comentário aqui abaixo antes da gente falar os 10 alimentos, para que outras pessoas possam ter acesso, entendeu? Possa ter acesso e possa entender de verdade o que é que vai ajudar ela a chegar a uma terceira idade, a chegar a uma certa idade bem, com seus músculos firmes e fortes e evitando assim quedas. Então, vamos lá. Vamos de uma visão geral das coisas, entendeu? A gente vai entender o que? Antes precisamos entender o tamanho do problema. Por que as pernas estão fracas? Quais são perigoso a gente envelhecer e a gente envelhece e já fica com as pernas fracas? Então, isso pode afetar diretamente ao que? O seu equilíbrio, o seu controle nas atividades do seu dia a dia. Ao você fazer qualquer atividade, você pode cair, porque muitas vezes é isso, você acha que vai ser sempre aquela condição física que você tinha quando era jovem, e muitas vezes você vai vendo que a cada ano você vai sentindo seu corpo mais sem energia, suas pernas fracas, como a gente já falamos, entendeu? Então, o que é importante, que a gente precisa estimular nosso cérebro, mandar sinais para o cérebro para que a gente possa se mover. Então, porque querendo ou não, quando a gente vai perdendo a força do cérebro, é como um músculo que vai ficando engessado, que a gente não está utilizando ele, o corpo entende que não precisa ativar ele. Então isso acaba mais ainda começando aos pouquinhos a estragar. Isso aí estraga muito, levando isso à perda da vitalidade. E a gente sabe, que infelizmente pode chegar a falecer. Os números são realmente assustadores das pessoas que sofrem quedas e quebra quadril, e a maioria delas, quando tem esse tipo de queda numa certa idade, acabam falecendo, não sobrevive, e as que sobrevivem acabam não tendo uma qualidade de vida boa. Então 60% dessas pessoas, mais ou menos, ao longo do tempo, 60% dessas coisas que a gente vem comentando, a gente pode evitar ela. Então, o jeito de mudar isso tudo é duas coisas assim super importantes. A primeira é o exercício físico, até simples. O exercício físico
ele cria músculo. Por quê? Porque ao se exercitar, você quebra as fibras musculares e quando você se recupera, o seu corpo consegue consertar essas fibras quebradas. Então, e o segundo passo é o quê? A gente precisar de um sinal, um exercício essencial e é um desafio pra gente, que o corpo começa a consertar. Você vai vendo que nosso corpo é muito inteligente, entendeu? Que através de uma dificuldade ele vai conseguindo se regenerar e vai te trazendo músculo para você sentir uma pessoa mais forte, mais firme. Então, vamos lá, o exercício bem feito, que é direto, se você quiser, você pode fazer, tem aqui no canal vários vídeos que eu te ensino a você que é da terceira idade, você que é idoso, ter uma qualidade de vida melhor. E nosso segundo passo também é a questão, como a gente fala, é da comida, que é o ingrediente importante para que seu músculo se desenvolva, seu músculo cresça. A comida, ela precisa ser seu combustível, precisa de blocos de construções para te auxiliar nesse ganho, porque muitas vezes é isso, não é só a comida, não é só o treino, é um conjunto, porque a alimentação vai te dar o quê? Vai te dar energia, porque você vai comer uma certa quantidade de carboidrato, que isso vai te gerar energia e você vai conseguir treinar. E lembrando que os treinos principalmente é de acordo com as suas limitações. Então é isso, é a dieta junto com o treino, são dois tópicos importantes para você ter as pernas fortes. Então, e o que a gente pode ver em relação a isso, que são passos pequenos que muitas vezes a gente passa a não dar tanta importância, que a gente precisa muito desses minerais, dessas gorduras essenciais, dessas vitaminas, viu? E assim, mesmo com tudo isso que a gente já comentou aqui, não só isso é bastante, que é suficiente. E lembrando assim, ó, que ninguém é igual ao outro, cada um ele tem um biotipo, ele tem um tipo de metabolismo que vai absorver melhor algumas coisas e outro não. Lembre-se disso, mas o que a gente pode saber do geral é o quê? Que precisamos, que temos alimentos bons e alimentos ruins, que os alimentos ruins, ele causa muita inflamação ao nosso corpo, entendeu? E isso acaba tendo o que? A gente nos sobrecarregando e isso acaba inflamando várias partes do nosso corpo, entendeu? Não só o corpo, entendeu? Por isso a comida precisa ser ajustada, precisa ser interligada com a outra, a alimentação e o treino. Lembrando, para a gente ter uma qualidade melhor de vida, para a gente poder viver bem. Lembre-se disso, viu? A chave para o sucesso, para você chegar onde você deseja, você vai ter que se alimentar bem, viu? Se alimentar bem é um pilar muito importante. E em relação a atividade física, lembrando, a atividade física, se você fizer uma simples caminhada, já vai te ajudar demais. Você pode começar o quê? 3 vezes por semana, depois vai aumentando 4, depois 5 vezes por semana. Então, lembrando que é isso, você tem que começar, você tem que manter a constância. Você começou 3 vezes por semana, tenta aumentar 4 na próxima semana, na terceira semana você já tenta fazer todos os dias. Você vai ver que durante aí 15 a 20 dias mais ou menos, você vai começar a sentir o seu corpo responder melhor. Caminhar, fazer uma musculação, fazer pilates, fazer corrida, você fazer o que realmente faça sentido para você. Principalmente a gente tem inúmeros tipos de atividade física. Essa atividade física o que? Acaba te ajudando mais ainda a você ter uma qualidade de vida para conseguir fazer as suas atividades durante o dia, principalmente porque muitas vezes quando vai chegar na certa idade, se você não se cuida, até para você fazer uma simples levantar, ir numa pia, sentar numa cama, levantar, quando deitar na cama, levantar, você não vai conseguir. Então, esses passos que a gente está falando aqui é muito importante. Então, vamos para os 10 alimentos agora sim, os 10 alimentos que vai te ajudar. Ovo com gema. Você precisa comer ovo inteiro com a gema, se quiser todos os benefícios completos que contém aminoácidos, que ajudam o músculo a crescer. São também fontes riquíssimas de colina, que é uma matéria-prima para a mensagem, que dá uma mensagem para o corpo, para ativar os músculos. E além disso, o ovo tem vitamina B12, super importante para os sinais nervosos. A falta de vitamina B12 pode causar problemas
diretamente ligados que não vai te ajudar nos fios elétricos do corpo, um exemplo, entendeu? E o ovo, querendo ou não, é uma fonte de gordura essencial, viu? Então, a gente já sabe, os ovos é uma das melhores fontes de proteína, entendeu? Alguma das melhores fontes de proteína, de preferência ovo, se você tiver como ter acesso ao ovo caipira, e que isso vai te ajudar demais, entendeu? Segundo alimento, o salmão e outros peixes de gordura de água fria. Estão falando de salmão, sardinha, cavalinha. Só evite a cavalinha real grande. Esses são peixes de fontes ricas de gorduras essenciais, entendeu? Pra gente. Então, quando a gente come o suficiente deles, eles ajudam o nosso corpo a controlar a inflamação. E isso também descobriram uma coisa, que as gorduras podem aumentar a criação de proteínas no músculo, nos adultos mais velhos, viu? O salmão selvagem, ômega 3, o que é raro, alimentos mais essenciais. O salmão, principalmente, ele ainda é melhor do que muitos outros alimentos. Esses peixes também são uma ótima fonte de proteína de alta qualidade, entendeu? De alta qualidade, que consegue diminuir principalmente no que ajuda na construção do seu músculo, Então, que a gente e lembrando que é gordura boa, encontra-se também vitamina D e ajuda a diminuir principalmente o que? A sua inflamação, ajuda a você ter mais energia. Olha o tanto de benefício que ele tem. Vamos para o nosso terceiro exercício, carne bovina. É alimento, principalmente a carne bovina, é essencial você comer, principalmente assim, por causa da creatina da carne, e principalmente você ter condição de ter o alimento do gado, que é feito num pasto, literalmente, entendeu? Que essa aqui também é o que? Rica de B12, que ajuda também no amadurecimento e nos glóbulos vermelhos e na velocidade dos nervos. Esses dois, juntando esses dois aí, garantem sinais que chegue ao seu músculo oxigênio, que seja entregue aos músculos o que é necessário para o funcionamento dele, o crescimento, e se recupere, e que se recupere o mais rápido possível, né? Porque você precisa disso, né? Ter um repouso, ter uma qualidade melhor, fazendo esse uso desses alimentos, você vai conseguir ter uma boa recuperação para voltar à sua rotina, para ter mais energia, para ter mais disposição, para você conseguir treinar melhor, e vai te dar uma qualidade de vida, já te puxa já para qualidade de vida muito além do que você esperava. Iogurte integral, principalmente tenta usar o iogurte sem açúcar. Estamos falando do iogurte magro e adoçado, entendeu? Ele não precisa da sua composição ter açúcar, entendeu? Prefira-se sempre aqueles mais azedozinhos, se possível. Isso significa que as bactérias boas consumiram o açúcar dele, entendeu? O iogurte também tem uns probióticos que ajudam na flora intestinal. Olha só, são coisas simples que tá no seu dia a dia, que essas decisões que você vai trazer enormes consequências boas para a sua vida. E iogurte também é fonte de cálcio, é necessário para contração muscular e você ter mais qualidade de vida, viu? Então, o outro é caldo de osso. Olha só que coisa simples. Caldo de osso é um colágeno que ajuda na reconstrução e consertar, manter as suas articulações, os ligamentos, entendeu? Olha só o benefício que tem o caldo de osso, que ninguém sabia, entendeu? E porque ao longo do tempo a gente não vai sentir nosso corpo, nossos músculos encolher. Então, ele também é rico em glicina, o que ajuda a diminuir a inflamação crônica e acalma o sistema nervoso. Olha só, presta atenção nesses benefícios, né? Existe uma ligação entre o intestino e o cérebro. Então, esse intestino saudável significa que o cérebro é mais saudável também. Então, vegetais são principalmente o que? Folha verde, eu diria que as folhas verdes, que é o mais importante, aos vegetais que tem muito aminoácido. As folhas verdes você pode comer um montão dela, que não precisa especificamente você colocar na balança
esse tanto de vegetais, principalmente de folha verde, porque dá para você consumir tranquilamente. São ricos em minerais como magnésio, potássio, em vitaminas, vitamina B12, vitamina B, entendeu? Então são fontes que, como eu tô falando assim, tocando nessa tecla, né, que tá ao seu alcance, entendeu? E essas fontes verdes vai ajudar nas bactérias do teu intestino, né, que vai aí diminuir principalmente o que? A inflamação, né? Então, sétimo, nozes e semente, elas são ricas principalmente em certos tipos de minerais, magnésio, zinco e alguns como semente de linhaça também vai te ajudar demais, entendeu? E semente de chia, outro exemplo, a semente de chias, né? Que querendo ou não, esses alimentos você pode pegar principalmente onde vende grãos específicos, principalmente em feira, e é muito barato, entendeu? Tem alguns desses aí que são baratinhos demais, dá para você consumir, comprar uma quantidade legal e consumir um mês quase todo, entendeu? É algo saudável, entendeu? Mas que deve usar assim dentro do limite, né? Controlar ele dentro do limite, e é algo que cabe no seu bolso, pode ter certeza disso, que dá para caber no seu bolso sem nenhum problema, entendeu? Dá para você colocar. Oitavo, a gente tá falando do oitavo, leguminosas, são os grãos como lentilha, principalmente grão de bico, feijão preto, podem ser incluídos com moderação, lembrando disso, por isso que a gente estava falando com moderação. Então, são ricos em potássio, fibras, vitamina do complexo B, entendeu? E que isso é o combustível, é o alimento para as bactérias do seu intestino. Ao incluir algumas das leguminosas, seu corpo ele aguenta, como se estivesse tentando, como você estivesse colocando esse legume, fazendo uma dieta cetogênica, entendeu? Que é excelente também, entendeu? Mas lembre, faça tudo de acordo com o seu limite e procure um profissional caso você precise. Frutas vermelhas, entendeu? São framboesa, mirtilo, amoras, morangos, a razão pela qual são tão boas assim essas fibras, porque são ricas em fibras, ricas em nutrientes e poucos açúcares e carboidratos nessas frutas. Olha só, o tanto de coisa boa que tem essas frutas vermelhas, entendeu? Para formar novos nervos, simpátese, que são as conexões que a gente tem no nosso corpo. Então, lembre-se disso, as frutas vermelhas vai te ajudar demais a ter força, vai dar força para você, entendeu? Então você já sabe, são essas frutinhas, essas simples decisões que você tira no seu dia a dia, que muitas vezes é isso, você acaba não sabendo, é a decisão que você toma para você, eu não vou querer isso, eu vou querer aquilo. Isso aí é que vai te dar uma qualidade de vida melhor. Então, vamos para o nosso décimo, o famoso abacate, que é a gordura boa, que é das frutas mais queridas por muita gente, entendeu? Que é vegetal, né? Lembrando que muitos minerais e vitamina B tem ela, né? E vitamina E ajuda na velocidade dos nervos, nos sinais, e é uma gordura saudável. O abacate ajuda a diminuir principalmente a inflamação do todo o corpo, não só especificamente de uma parte, entendeu? Então vê os benefícios. Você já teve um panorama geral do que realmente você precisa, que eu passei 10 alimentos. Lembrando, qualquer dúvida, procura um profissional que realmente possa te atender e te dar uma direção melhor. Aqui foi apenas umas dicas, espero que você coloque em prática e tenha resultado. Já deixa o seu curtir, o comentário aqui no vídeo para que outras pessoas possam ter acesso. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.